Se você já abriu sua Bíblia aí, já está encontrando o texto, antes de nós fazer a leitura, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o assunto que nós trataremos hoje, que é o quarto dos 7 ais pronunciados por Jesus em Mateus capítulo 23. E aqui, para introduzir o tema, eu queria trazer uma certa meditação em relação a algo da nossa própria vida. Nós, constantemente, no nosso dia a dia, nós fazemos diversos juízos de valor. Nós temos que determinar, inevitavelmente, aquilo que é mais importante na nossa vida e aquilo que é menos importante. De que forma você consegue perceber isso? Ao determinar aquilo que vai ser prioridade na sua agenda. Você sabe que amanhã inicia-se, a semana é hoje, né? Mas amanhã de fato inicia a nossa semana de trabalho, e você certamente tem programado aquilo que você tem que fazer amanhã. E aí você organizou com uma lista de prioridade. Isso eu não posso deixar passar, aquilo talvez eu não consiga fazer, pode ficar para terça. Você tem a sua programação e você coloca aquilo que é mais importante, aquilo de maior valor, na prioridade. Esse é um assunto, inclusive, pertinente para a nossa fé cristã. Não apenas questões do nosso dia a dia. O pecado, por exemplo. Nós sabemos que todo ato de rebeldia contra Deus é pecado. Nós pecamos todas as vezes que nós erramos o alvo do padrão santo de Deus. Qualquer pecado, independente de qual for, ele é um ato que ofende a Deus. Porém, mesmo em se tratando nas questões de pecado, existe uma diferença de valor, que é uma questão de valor moral ou das consequências que aquele determinado pecado traz às nossas vidas. É claro que matar uma pessoa é muito mais grave e terá consequências maiores do que você mentir para uma pessoa. Por isso, por essa questão de valor, nós muitas vezes caímos no erro de tolerar pequenas transgressões. Tolerar pequenos pecados que não têm uma consequência, seja ela moral, ou seja naquilo que o pecado acarreta em nossa vida, e nós toleramos, ou até mesmo toleramos na vida dos nossos irmãos. Já há outros pecados que nós, inclusive, podemos considerar como imperdoáveis. Se a pessoa cometer aquilo, meu Deus, ela não é mais irmã, ela perdeu a sua fé, ela apostatou, enfim. Nós classificamos pecados maiores e menores, nós colocamos valores. E o texto de hoje, o quarto ai aqui de Mateus 23, ele trata justamente sobre essa questão do valor. A importância das nossas escolhas e de como isso impacta a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Cristo ele faz um alerta para aqueles que se preocupam com coisas de menor importância, enquanto desprezam, enquanto fecham os seus olhos para questões que são muito mais importantes. Então vamos fazer a leitura juntos aqui de Mateus 23, versos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, bondoso Deus, obrigado por mais um domingo no qual nós nos reunimos aqui como igreja, Senhor, para aprender do texto bíblico. Eu peço agora, Deus, que o Senhor nos ajude aqui a compreender aquilo que o Senhor quis alertar aqueles religiosos no seu tempo, para que nós mesmos, Senhor, não corramos o risco de cometer o mesmo erro em nossos dias. Nos ajuda, Pai, a não só compreender, mas ilumina nossa mente para crer nisso como verdade para as nossas vidas. E nós sabemos que isso só ocorre por meio da ação do Teu Santo Espírito, removendo as consequências do pecado e nos iluminando a alma, a mente, o coração, Senhor, para que a gente possa não só ler, compreender, mas também viver aquilo que nós aqui vamos aprender. Que o Senhor nos abençoe, Senhor.
Não permita que o inimigo arranque a palavra do nosso coração, mas que ela fique gravada, para que a gente possa, de fato, ao longo da semana, colocar em prática tudo aquilo que aprenderemos aqui essa manhã. É o que nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. De cara, eu creio que todos aqui perceberam que Jesus agora retoma aquela fórmula tradicional sobre a maior característica dos escribas e fariseus, a hipocrisia. Na última pregação ele deixou essa fórmula inicial, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Então nós precisamos aqui inicialmente lembrar que estes homens são aqueles que falam, mas não fazem, que interpretam um papel, que aparentam ser uma pessoa, mas eles não são aquilo que aparentam ser. Eles aparentam temer a Deus. Eles aparentam ser pessoas que guardam a palavra. Mas eles não são assim. Não existe temor do Senhor no coração desses homens. Não existe nenhum zelo verdadeiro pela lei de Deus no coração deles. E aqui, irmãos, nós veremos por meio do texto 3 questões de menor importância que ocupavam o coração de escribas e fariseus e que ao mesmo tempo os faziam perder de vista aquilo que é de fato importante. E eu espero aqui que ao final de todas as considerações que serão feitas, todos nós estejamos aptos não a apontar o dedo para os outros, vocês são como escriba, você é como um fariseu, mas que nós mesmos possamos estar aptos a analisar o nosso coração e perceber se por acaso nós mesmos não estamos muito mais preocupados com questões que são completamente secundárias nas nossas vidas e nos afastando daquilo que é de fato essencial. Preocupados com questões de menor importância enquanto nós nos afastamos daquilo que é de fato importante quando nós falamos de uma vida unida a Cristo. Uma vida de um verdadeiro cristão, de alguém que teme ao Senhor e que vive buscar de acordo com a sua palavra. Então, em primeiro lugar, escribas e fariseus, segundo o texto de hoje, eram homens muito mais preocupados com a sua religiosidade externa. O verso 23 diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. E nós paramos por aqui agora. Irmãos, eu preciso explicar algumas questões antes de aplicar esse texto para as nossas vidas, para que a gente entenda de fato o que Jesus quer dizer aqui. Na economia do Antigo Testamento, dentro do contexto teocrático da nação de Israel, o que isso significa? Que Deus, para aquele povo, era o rei. E este rei, ele regia o seu reino de acordo com a sua lei. Uma lei que ele entregou ao seu povo. Isso é um contexto teocrático. Não há um presidente, não há um governante humano, há o próprio Deus que rege o seu reino com a sua lei. E dentro dessa sua lei, dentro dos mandamentos deste rei, o Senhor ele estipulou que das 12 tribos que constituíam a nação de Israel era dividida em 12 tribos, que eram os filhos de Jacó, uma delas, a tribo de Levi, ela ficaria encarregada com os cuidados do templo. Aquela tribo cuidaria de tudo aquilo que o templo necessitava. E eles também cuidariam com todas as tarefas relativas ao sistema sacrificial. Eles eram os sacerdotes, eles eram aqueles que cantavam no templo, eles cuidavam da limpeza do templo, enfim, tudo ficava a cargo dessa tribo, a tribo dos filhos de Levi. Essa tribo, ela não recebeu parte na herança da terra. Quando, por meio de Josué, a nação, ela conquista aquela terra prometida, há uma divisão nas terras, onde cada tribo ocuparia um determinado espaço dentro daquela região. E dentro desse espaço, a tribo de Levi não levou nenhum pedaço de terra. Levi apenas ganhou algumas poucas cidades entre todas as tribos onde eles habitariam, onde eles morariam. E não tendo parte nesta herança da terra, eles não tinham como cultivar alimentos. Eles só tinham os locais de habitação. Então eles não tinham como providenciar o seu próprio sustento.
Eles não tinham como se envolver com o plantio, com a colheita. Então eles dependiam das demais tribos para serem mantidos materialmente. Como eles o trabalho deles era a dedicação ao templo, eles não tinham, espaço suficiente na agenda para plantar, colher, providenciar o seu próprio sustento. Então o que Deus fez diante dessa necessidade? Deus estipulou na lei que a 10ª parte de cada grande colheita fosse entregue por cada uma das outras tribos, para que a manutenção do próprio templo, das necessidades que envolviam o templo, e também para a necessidade pessoal dos levitas fosse amparados, eles fossem sustentados por meio disso. E você encontra essa lei do dízimo, dessa parte que o povo deveria entregar no templo para o sustento do próprio templo e para o sustento da tribo, lá em Levítico, no capítulo 27, versos 30 e 33 a 33, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versos 22 a 29. Depois você pode ler em casa a lei, se você assim quiser. Curiosamente, no texto da lei, não existe nenhuma indicação sobre dar a 10ª parte dos menores temperos cultivados em uma horta, como é o caso da hortelã, do endro e do cominho. A lei, ela estipulava o pagamento do dízimo específico das grandes colheitas de grãos, dos frutos da videira e também da produção de azeite de oliva, que era bastante comum naquele tempo, naquela região. Então, irmãos, os religiosos aqui do texto, eles estavam aqui dizimando algo que não era necessariamente uma exigência da lei. Mas, por outro lado, nós podemos ver por meio do mesmo texto que Jesus não censura esses religiosos sobre estarem dizimando não conforme a lei apontava. Você vê que Jesus diz, ainda no verso 23, que eles deveriam fazer essas coisas. Ou seja, não era errado eles separarem o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Não é porque a lei não afirmava que eles deveriam fazer isso, que eles estavam errados em fazer isso. Então, qual que é o ponto de Jesus aqui? Se não há uma repreensão nesse sentido. O ponto é que a repreensão de Cristo está no fato deles se preocuparem com algo que é muito pequeno, extremamente pequeno, algo que a própria lei do Senhor sequer exigia, enquanto eles fechavam os olhos para questões que são muito mais importantes e que estão presentes na mesma lei que eles estavam sujeitos. Como algo característico de uma religiosidade que se preocupa principalmente com a aparência, porque ela é hipócrita, a maior preocupação desses religiosos estava posta em cima de tudo aquilo que é visível, daquilo que é palpável dentro da religiosidade. O dízimo é algo que precisa ser separado. Você precisa coletar, você enxerga, e aí você precisa levar até o templo. Visível, palpável. Você consegue, através do dízimo, de acordo com a lei, verificar a sua própria religiosidade, a sua própria piedade. Olha aqui como estou fazendo tudo conforme a lei manda, separando. Olha só, eu posso mostrar para os outros, no caminho até o templo, o quanto eu sou um homem piedoso que entrega o dízimo muito mais do que a lei exige. Entrego até dos pequenos temperos da minha horta. Olha só como eu dou a 10ª parte até daquilo que Deus nem exige de mim. Eu consigo ver a minha religiosidade e mostrar para os outros. E aí Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo das pequenas coisinhas, mas vocês desprezam aquilo que é mais importante, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, se preocupam com aquilo que é exterior e esquecem do mais importante, a religião interior, que tem origem em um coração transformado, regenerado, que ama a justiça, que ama a misericórdia e que ama a fé. Coisas que não são tão palpáveis, coisas que não são tão valorizadas por religiosos do tipo hipócritas.
E aqui nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com esse tipo de comportamento. Existe um risco real de nos tornarmos pessoas religiosas no padrão destes homens aqui. No padrão de escribas e fariseus censurados por Jesus no texto. Você pode perceber esse risco. Porque constantemente, aqui eu falo por mim mesmo e tenho certeza que cada um de nós consegue verificar isso. Constantemente nós somos pegos, valorizando muito mais aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Aquilo que nós conseguimos apalpar do que com coisas espirituais. Coisas que nós não enxergamos no mundo material. Nós podemos nos pegar amando muito mais as riquezas deste mundo presente do que as riquezas do mundo celestial. Nós podemos cometer esse erro. Mesmo, irmãos, tendo total ciência, eu creio que a maioria de nós aqui tem, daquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou em um texto que nós já vimos aqui em Mateus 6, versos 19 a 21, quando ele diz: não acumulem tesouros na terra, onde traças e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quantos de nós estamos prontos para trocar tesouros visíveis por invisíveis? Quantos de nós estamos prontos para isso? Quantos de nós? Nós podemos também, irmãos, nos pegar depositando a nossa confiança na salvação, muito mais naquilo que nós realizamos pelos nossos esforços, do que naquilo que Cristo já realizou por nós na cruz. Nós podemos investigar o nosso coração e talvez encontrar ali uma confiança na salvação depositada na minha frequência no culto. Depositado no quanto eu conheço, no quanto eu leio as Escrituras. No fato de eu fazer parte de uma família cristã. E aqui fica alerta aos jovens e crianças. Não é porque você tem pais firmes na fé que você também é uma pessoa firme na fé. Você precisa pagar o custo do discipulado também. Você precisa se dedicar. Você precisa amar o Senhor como seus pais amam. Você pode, talvez, investigar o seu coração e encontrar uma confiança depositada no fato de você simplesmente fazer parte de uma igreja bíblica. Ou, o que é pior, no fato de se achar uma boa pessoa, que quase não comete nenhum pecado realmente grave. Lembra do julgamento de valor que eu citei no início? E aí você esquece que o pecado é o estado do nosso coração. O pecado não é uma lista de crimes que você não pode cometer. O pecado cometido é só a evidência visível daquilo que está ali dentro desde o seu nascimento. E por que isso acontece? Por que nós somos tentados a valorizar muito mais aquilo que nós vemos do que não vemos? Porque todas essas coisas são palpáveis. Eu posso, de alguma forma, ver com os meus olhos. Eu posso ver as minhas boas ações. Como separar o dízimo. Questão aqui do texto. Enquanto apenas ter fé em algo que eu não presenciei pessoalmente, confiar unicamente no sacrifício de Cristo, crer na sua ressurreição e depositar minha confiança apenas nisso, é algo que eu posso apenas colocar os meus olhos da fé. Eu não estive lá. Eu não vi com os meus olhos. E aí você lembra do que Jesus disse a Tomé, um dos seus apóstolos, depois dele crer na ressurreição só porque ele viu o Senhor ressurreto? Lá em João 20, 29 você lê essa história. Jesus disse para ele: você creu porque me viu?
Bem-aventurados são os que não viram e creram. Sem nem mesmo perceber, nós nos vemos muito mais preocupados com aquilo que os outros vão pensar de mim, da opinião dos outros sobre mim, do que aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Mais uma vez, nós temos uma relação daquilo que está diante dos nossos olhos, daquilo que eu não consigo ver com os meus olhos. Por que será que a maioria de nós, em algum momento da nossa vida cristã, especialmente lá no início da jornada, nós temos dificuldade de fazer uma oração em público? Por que será que isso acontece? Simplesmente porque nós estamos muito mais preocupados com os outros, que nós estamos enxergando, do que com Deus, aquele que nós não vemos com os nossos olhos. Só que Ele é que deveria ser o alvo da nossa oração. Mas nós queremos orar com as palavras certas. Não porque eu tenho medo de desagradar a Deus com a minha oração, mas porque eu tenho medo de realizar uma oração que não seja aprovada pelas pessoas que estão ao meu redor. E no fim das contas, o que ocorre? Você nem ora. Porque você está direcionando a sua mente e as suas palavras para as pessoas ao seu redor. Não é uma oração feita para Deus. Você não está conversando com o Senhor. Você está entregando palavras para as pessoas lhe aprovarem. Infelizmente, nós somos assim. E aí eu creio que a partir de agora, você já pode aqui começar a pensar mais seriamente sobre o tema, sobre o assunto em questão. O que é que tem lhe preocupado mais em sua vida? O que é que retém mais da sua atenção? Dos seus pensamentos e da sua energia? São coisas que realmente possuem um valor eterno? São de fato importantes? Você se considera uma pessoa que tem colocado o valor correto naquilo que é terreno e perecível para aquilo que tem de fato um valor que jamais se perderá? E aqui não significa deixar de lado uma coisa ou outra, mas é o de desprezar aquilo que nós não enxergamos em favor das coisas que nós vemos. Esse é o erro que não pode ser cometido. Nós devemos pensar seriamente sobre isso. Porque o risco que nós corremos é de nos tornar pessoas religiosas. No padrão, escribas e fariseus, hipócritas, que tenta aparentar ser algo que de fato não é. Ai de quem não se preocupa com as questões mais importantes. Escribas e fariseus, em primeiro lugar, eram homens extremamente preocupados com a sua religiosidade externa. Em segundo lugar, homens preocupados com o seu sistema religioso. Ainda no verso 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Esses religiosos, ao separar a 10ª parte das menores ervas da sua plantação, faziam isso apenas para conservar uma religiosidade de aparência, que foca nas questões exteriores. E aí Cristo aqui afirma que eles poderiam continuar ofertando essas pequenas coisas, só que da maneira certa. Fazer isso com um coração disposto a abençoar. O fariseu, ele deveria ter a consciência de que aquilo nem era exigido na lei, mas ele poderia dar a 10ª parte da hortelã, do endro e do cominho para abençoar os sacerdotes, para abençoar os levitas. Uma oferta que transcende aquela obrigação legal, que vai além daquilo que era exigido na lei, mas que fazia parte como um ato de amor, um ato de misericórdia pelo outro, por aquela tribo que Deus instituiu como herdariam apenas o templo e os cuidados do Senhor. O problema é que o dízimo apresentado por eles não tinha esse caráter misericordioso. Pelo contrário, a única intenção
era a manutenção de um sistema religioso baseado em atos externos, que levam ao reconhecimento público, que busca a autoexaltação. Olha como eu sou um religioso do melhor tipo. Olha só, eu não dizimo só o que é exigido, eu vou além. Ele se reconhece, se exalta e espera que os outros façam o mesmo. Preocupados com o seu sistema religioso, nada preocupados com a verdadeira religião, essa sim baseada na lei, onde, conforme nós já vimos em Mateus 22:40, de amar a Deus e ao próximo dependia toda a lei e os profetas. Nós não podemos perder de vista aqui que esses religiosos são aqueles que Jesus já disse, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e colocam esses fardos nos ombros dos outros. Eles oprimem as pessoas com um monte de regrinha insuportável. E eles mesmos não movem um dedo para aliviar o peso das outras pessoas. Nós temos outro comparativo bíblico sobre esse assunto que nós encontramos lá no profeta Miqueias. Miqueias ele lidou com algo bastante semelhante lá no seu tempo, lá entre 700 e 600 antes de Cristo. Ele profetizou sobre o quanto Deus abomina a injustiça social, a violência, o ritualismo vazio. Ritualismo vazio é exatamente a prática de escribas e fariseus e a idolatria. Lá em Miqueias, capítulo 3, verso 11, nós podemos ler: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eles faziam tudo errado. E ainda confiavam: não, mas o templo está aqui. Deus está no nosso meio. Nada de ruim vai nos acontecer. Mas os juízes aceitavam suborno. Os sacerdotes só faziam isso por interesse. E os profetas só adivinhavam por dinheiro. E aí depois, em Miqueias 6:8, nós lemos algo bem semelhante ao que Cristo está dizendo aqui em Mateus. Ele diz assim: e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Na cegueira causada pela religiosidade hipócrita, escribas e fariseus se preocupavam muito mais em manter o seu sistema religioso, o farisaísmo, do que cuidar de um povo que eles lideravam. Faziam justamente o oposto disso. Além de impor o peso insuportável desse sistema, cheio de regrinhas, eles ainda desviavam as pessoas do único capaz de salvá-los, o Messias Jesus Cristo. Assim aconteceu no período do profeta Miqueias, assim aconteceu nos dias de Jesus, e assim permanece acontecendo nos nossos dias. É o mesmo erro, ele apenas se veste com a roupa da moda. Muitos líderes, muitos pastores permanecem hoje muito mais preocupados com a manutenção do seu sistema religioso do que com as pessoas. Se preocupam muito mais em fazer a sua igreja, a denominação que ele mesmo fundou, que ele lidera, conhecida, do que fazer com que as pessoas cresçam no conhecimento do nosso Salvador. Existe uma preocupação muito maior com a saúde financeira da igreja do que com a saúde espiritual do corpo. Muitos planos de expansão, de abrir novas igrejas, de ampliar o prédio, melhorar o conforto, mas nada se fala de programações que visam o crescimento do conhecimento na palavra. Pregação expositiva, estudo bíblico, conferência teológica. E eu creio que isso é muito nítido, irmãos. Creio que você consegue facilmente perceber quais são as prioridades de uma igreja.
quais são as prioridades dos líderes de uma determinada denominação. Agora, eu creio que isso é fácil. É fácil se você tem buscado o Senhor na sua palavra. Mas eu gostaria de expandir esse assunto aplicando para a nossa vida individualmente. Porque não são apenas os líderes que podem cair no erro semelhante a escribas e fariseus. É possível que cada um de nós, individualmente, possa cair neste mesmo erro e estar muito mais preocupados em manter o seu próprio sistema religioso, desprezando justiça, misericórdia e fé. Sabe quando que isso pode acontecer? Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando você se considera crente, quando você encontrou uma igreja bíblica, não uma igreja perfeita, irmãos. Igreja perfeita não existe. Mas uma igreja bíblica, que prega a palavra, que busca o ensino das Escrituras, que prioriza anunciar a Cristo e esse ressurreto. E aí você encontrou essa igreja, mas decidiu em um determinado momento deixar de congregar. E eu ressalto que quando falo em congregar, eu não digo estar presente no culto. O culto é o ápice, é o ponto alto da congregação. É aquele dia que todos nós nos encontramos e louvamos, celebramos juntos, aprendemos juntos. Mas congregar é estar envolvido com os membros do corpo, servindo aos outros com aqueles dons que o Senhor lhe deu. Quando alguém confessa a sua fé e decide se ausentar do corpo da igreja local, sem um motivo justo para isso, lá no íntimo, essa pessoa pensa que pode ser cristão em casa, sozinho, ou apenas com a sua família. Mas no fim das contas, esse tipo de pensamento demonstra que ela pensa só em si mesma. Ela ignora as necessidades dos outros. Ela ignora mandamentos bíblicos claros que falam acerca de congregar. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, ainda pode ocorrer desta pessoa encontrar a justificativa para a sua decisão de não congregar, empurrando a culpa para a própria congregação. Ah, mas eles não se importam comigo. Ah, mas eles não me tratam como eu gostaria. Ah, mas lá eu não sou valorizado como eu deveria. Ah, mas o pastor é aquele que deveria abandonar as 99 outros membros da igreja só para me encontrar. A Bíblia diz isso. Alguém com esse tipo de pensamento, irmãos, ele age exatamente como escribas e fariseus, sustentando o seu próprio sistema religioso, que pensa apenas em si mesmo. Esquece completamente o ensino bíblico de que nós é que devemos tomar a iniciativa do servir. Nós temos que tomar individualmente a iniciativa do relacionamento. Nós temos que ir, nós temos que buscar, nós temos que partir, dar o primeiro passo ao discipulado. E aí acabam impondo sobre os outros o peso das suas próprias expectativas frustradas e egoístas. Mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Congregar, irmãos, é um ato claro de amor, de misericórdia e de fé. Anote aí no seu caderninho, quem está anotando a pregação. Anote e destaque isso. Congregar é um ato de amor, de misericórdia e de fé. Anote, destaque, para que você nunca esqueça. Congregar não é sobre você mesmo, é sobre amar aos outros. Amar o seu irmão. Usar os dons que Deus lhe deu em serviço dos outros. Nós devemos destacar isso para não cairmos no erro. Porque ai de quem não se preocupa com as questões mais importantes. Hoje aqui nós estamos aprendendo por meio do erro de escribas e fariseus. Que em primeiro lugar eram homens preocupados apenas com a sua religiosidade externa. Em segundo lugar, eram homens preocupados em apenas manter o seu próprio sistema religioso. E por fim, em terceiro lugar,
preocupados com as suas próprias tradições. Agora vamos dar atenção especial ao verso 24, que diz: guias cegos, com o mosquito, mas engolem o camelo. Neste quarto ai aqui nós vemos que Cristo está dando bastante ênfase às duas principais características desses religiosos: a hipocrisia e a cegueira. Guias cegos de Jesus. Esses homens eram dotados de uma cegueira espiritual que os incapacitava de enxergar as suas próprias falhas e contradições. Como nós vimos na última exposição, eles juravam pelo altar, mas não pela oferta que está sobre o altar, como se algo fosse um mais importante que o outro. E aqui no verso 24, Jesus usa uma figura de linguagem para ilustrar ainda mais essa cegueira. Cristo afirma que esses escribas e fariseus comem um mosquito, mas engolem um camelo. Naquele tempo, irmãos, havia uma grande quantidade de insetos que os habitantes tinham que conviver. Frequentemente, quando eles iam beber água ou até mesmo tomar vinho, os moradores eles tinham que coar aquele líquido antes de tomá-lo, justamente para retirar pequenos insetos que acabavam caindo dentro dos locais onde eles armazenavam a água ou vinho. Não havia água corrente na torneira, não havia filtro de água lá instalado, lá onde você pode tomar direto. Eles coavam, o filtro deles era um coador. Eles passavam o líquido, retiravam aqueles insetos que acabavam caindo ali durante o dia para poder beber aquilo. Então os ouvintes aqui de Jesus estavam muito bem familiarizados com a ilustração que está sendo proposta. Cristo diz que esses religiosos não se preocupavam apenas em retirar pequenos mosquitos, mas não se importavam com o camelo. É importante também pontuar que ambos os animais aqui eram considerados impuros pela lei. Na lei, tanto o mosquito e o camelo eram animais impuros. Você não podia ter contato, você se tornava impuro cerimonialmente. Então o significado aqui da ilustração é bastante claro. Eles fechavam os olhos para aquilo que é realmente importante, grande como um camelo, enquanto se preocupavam e valorizavam apenas as questões menores, menos importantes, pequenas como mosquitos. Isso claramente se reflete na preocupação que eles tinham em valorizar muito mais a tradição religiosa do que a própria palavra de Deus. Valorizavam o farisaísmo, que afasta do Messias, ao invés do verdadeiro judaísmo, que aproxima do Messias. E aqui nós já falamos bastante aqui ao longo da exposição do Evangelho de Mateus sobre o perigo de nós valorizarmos a tradição religiosa, que não é algo necessariamente ruim. O problema é quando ela se torna com peso de igualdade ou até superior à própria palavra de Deus, à própria Escritura. Muitas pessoas, inclusive, acusam os evangélicos em relação à diversidade de denominações, a falta de consenso em termos de doutrina, É bastante comum você ouvir essa crítica. Eles questionam, por que as igrejas evangélicas optam em seguir caminhos tão diferentes? Posições diferentes sobre batismo, sobre ceia, sobre escatologia, sobre antropologia, sobre a doutrina do pecado, enfim, existe muita divergência em muitos assuntos. E disso nasce essa acusação. Por que protestantes não se unem? Eles não possuem a mesma Bíblia? Todos possuem. E a resposta para isso, irmãos, o motivo de tanta diversidade no meio protestante é encontrado por conta deste erro que está sendo apontado aqui por Cristo. A nossa teologia, a nossa doutrina, as nossas práticas, elas deveriam vir todas elas da Bíblia. Só que muitas vezes a nossa interpretação ela sofre a influência da tradição religiosa. E aí eu tenho uma linha de interpretação baseada na tradição da minha igreja, que pode seguir Calvino, que pode seguir Armínio, que pode seguir Wesley, e por aí segue. É importante deixar bem claro que não há nada de errado em recorrer aos homens do passado, ler tudo aquilo que foi produzido teologicamente. Eu diria até que isso é indispensável, nós devemos recorrer aos homens piedosos que já passaram por nós. O problema está em quando a palavra de Deus me convence de algo, mas eu não revejo a minha posição, porque eu não posso ir contra determinada tradição teológica que eu, por acaso, estou inserido.
E eu vou dar um exemplo disso, irmãos, que eu percebi na prática há poucos dias atrás. No mestrado, nós estávamos estudando a matéria, estamos ainda estudando, estamos terminando a matéria de hermenêutica, interpretação bíblica. E uma das tarefas propostas no curso de mestrado era nós analisarmos alguns textos do Antigo Testamento, especialmente os textos do profeta Malaquias, e ver como esses textos são usados nas pregações hoje dos nossos dias. Justamente sobre a questão do dízimo aqui que Jesus está propondo aqui. E eu faço parte, o pastor Adriano também é aluno do mestrado, nós fazemos parte de uma turma relativamente grande. Há muitos pastores de diversas regiões, países diferentes, congregações, realidades bastante diferentes. E eu percebi, irmãos, o quanto estava sendo difícil para alguns admitir o erro e mudar a sua forma de pensar sobre este assunto, em virtude de uma vida toda ensinando algo debaixo de uma tradição religiosa, que nós sabemos que existe nas igrejas evangélicas do nosso país, principalmente, que é usar textos do Antigo Testamento sobre dízimo e impor sobre a congregação hoje, ignorando o contexto teocrático da nação de Israel. Simplesmente transporta o texto sem o devido cuidado. E aí impõe a mesma lei do Antigo Testamento para a igreja de hoje. E aí essas pessoas chegam a um ponto de decisão. O que eu farei agora com esse conhecimento que eu adquiri? Depois de analisar com cuidado, biblicamente, algo que talvez eu nunca tenha estudado de maneira mais profunda, o que eu farei depois de ser convencido pelo texto bíblico de que eu estava errado? A escolha vai ser entre a tradição e a palavra. E nessa escolha, nós vemos muitas pessoas optando em continuar agarrados com a tradição, como um bom escriba e fariseu faria. Podemos aqui ainda usar outros exemplos. Igrejas que se preocupam muito mais com as vestimentas, o uso e costumes das pessoas, se a mulher usa calça, se a mulher corta o cabelo, enquanto não são preocupados com o testemunho de vida prático. Não estão preocupados com a vida espiritual, com o quanto conhecem da palavra de Deus. Preocupam-se com a roupa, mas não se preocupam com a palavra. Igrejas que se preocupam se os jovens estão consumindo música do mundo. Sabe aquelas que não têm selo gospel? Mas ignoram quando estes mesmos jovens iniciam relacionamentos visando o casamento com ímpios. A música é importante, mas um relacionamento para a vida toda não é. O que eles estão fazendo? Coando um mosquito enquanto estão engolindo um baita de um camelo. Quando nós valorizamos mais as coisas pequenas e ao mesmo tempo ignoramos as mais importantes, nós agimos exatamente como escribas e fariseus cegos, que não conseguem enxergar a própria contradição. Eu amo a Cristo, mas eu não amo a igreja. Cegos. Vocês estão coando mosquito e engolindo camelos. Eu vou citar agora, irmãos, as três coisas mais importantes dentro do discipulado cristão, para que a partir disso você possa fazer uma análise pessoal sobre o assunto. Será que eu mesmo não estou fazendo exatamente como esses líderes religiosos aqui do texto, vivendo como uma verdadeira contradição ambulante? Deus nos confiou 3 armas fundamentais para nos mantermos firmes, perseverantes na fé até que Ele volte. 3 armas além do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é a principal de todas. Ela habita e sela o crente. Mas isso vem de Deus. Ele nos concede. Nós não podemos fazer nada em relação a isso. Obra sobrenatural. Graça. Mas Deus nos deu 3 armas que nós podemos usar. Nós podemos nos dedicar para nos manter cada vez mais firmes, perseverantes e frutíferos.
primeira é a sua palavra, o meio pelo qual ele expressa a sua vontade a nós. A segunda é a oração, o meio pelo qual eu posso expressar a Deus as minhas preocupações, os meus desejos, os meus sentimentos, onde eu posso, no momento da aflição, clamar por socorro. E em terceiro, a congregação, onde eu me uno com outras pessoas que confessam e que seguem o mesmo Cristo, e ali eu posso encontrar encorajamento, auxílio, exortação e tudo mais aquilo que for necessário. Quando eu desprezo qualquer uma dessas três coisas, quando eu desprezo o conhecimento da palavra, quando eu desprezo uma vida de oração regular, quando eu desprezo o ato de congregar, possivelmente, se eu me considero crente, mas eu desprezo qualquer uma dessas coisas, então eu estou coando o mosquito e engolindo o camelo. Provavelmente eu estou muito mais preocupado com tradições religiosas que eu mesmo posso ter criado, as minhas próprias tradições particulares, do que com a verdadeira religião. E aí então, provavelmente eu faço parte do grupo de religiosos hipócritas. Aqueles que dizem, mas não fazem. Então, recapitulando, irmãos. Ai de quem não se preocupa com as questões mais importantes. Hoje nós aprendemos aqui por meio de mais um erro de escribas e fariseus, que em primeiro lugar eram homens preocupados apenas com a sua religiosidade externa. Em segundo lugar, eram homens preocupados em manter o seu próprio sistema religioso. E em terceiro lugar, preocupados em manter e valorizar as suas tradições religiosas acima da própria palavra de Deus. E aqui nós precisamos refletir sobre tudo isso, para que a gente não caia no mesmo erro destes religiosos do tempo de Jesus. E eu convido você a meditar por um instante. Eu farei algumas perguntas aqui para lhe ajudar nisso. Tente identificar o seu comportamento. Tente identificar se você está se comportando como um verdadeiro discípulo ou, por acaso, como um religioso do tipo escriba e fariseu. Qual tem sido suas maiores preocupações? O que lhe tira a paz? São problemas do seu trabalho, problemas financeiros, desejos frustrados? Ou o que mais lhe preocupa são questões espirituais? Luta contra o pecado, desejo de ser um discípulo melhor. O que é que tem lhe preocupado mais? Você se considera ser uma pessoa que coloca o valor correto em todas as coisas? Pense em como tem sido a administração do seu tempo e dos seus recursos. Elas refletem uma pessoa que entendeu que deve acumular tesouros na eternidade? Elas refletem alguém que de fato compreendeu o valor transitório dessa vida, desse tempo presente? Quanto você é alguém que se preocupa com a própria imagem? Por que será que você fica em pânico se tem que realizar uma simples oração em público? Por que isso lhe deixa assim? Onde você tem depositado a confiança na salvação? Se é que você confia que será salvo no último dia. Você é alguém que vive buscando algum tipo de mérito em si mesmo? Vive se justificando pelos motivos aos quais não se dedica mais ao estudo das Escrituras? Não se compromete mais com oração, com congregar, enfim? Qual o papel da palavra, da oração e da congregação na sua vida, no seu dia a dia? Pense em tudo isso, irmãos. E eu convido você agora a fazer uma oração pessoal aí no seu lugar. Em silêncio. Ore aí mesmo. Porque todos nós precisamos pedir a Deus que nos ajudem a não sermos como escribas e fariseus, hipócritas e cegos, pessoas que erram o alvo e que desprezam as questões mais importantes da fé.
Bondoso Deus, amado Pai, eu clamo a Ti neste momento por socorro, Senhor. Que o Senhor venha a todos nós, nos ajudando em cada uma das nossas deficiências, falhas, dificuldades em nossas vidas. Eu oro, eu clamo que o Senhor nos socorra para que a gente não caia no mesmo erro de religiosos do tipo hipócrita, que falam, mas não fazem, que estão distantes do Messias Jesus Cristo e distantes da salvação. Eu clamo, Senhor, por socorro, para que o Senhor envie o Teu Santo Espírito a cada um de nós. Que o Senhor nos dê a perseverança na fé, nos ajude, nos dê força para não desprezarmos aquelas questões mais importantes que muitas vezes nós não enxergamos com os nossos próprios olhos, ou que não recebem os devidos méritos das outras pessoas. Mas que a gente jamais se pegue valorizando o que os outros pensam de nós e desprezando aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Nos ajuda, Senhor, a de fato buscarmos em nossa vida uma rotina consistente, Deus, de estudo das Escrituras, porque é ali que nós encontramos a Tua vontade a nós. De oração, porque é um momento onde nós podemos colocar as nossas palavras a Ti, Senhor. Colocar as nossas angústias, o nosso sofrimento, as nossas necessidades na Tua presença. Também, Deus, nos ajuda a não desprezar a arma que é os nossos irmãos perto de nós. Congregação que o Senhor nos deu, cada um, que juntos aqui estamos batalhando como um verdadeiro exército a mesma fé cristã. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já nos entregou todas as armas que nós precisamos para vencer neste mundo mau. Mas nos ajuda, Senhor. Porque nós somos inconstantes. Porque a incredulidade nos atrapalha. Porque o pecado teima em lutar contra o Espírito. Nos ajuda, Senhor, que a gente possa viver de acordo com a Tua santa palavra, dia a dia mais, Senhor. Começa em nós uma obra, Senhor. Continua em nós uma obra, Senhor. Conclui em nós uma obra, Senhor. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.